Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje as palavras escolhidas pelo autor. Objetivos da aula: ler e compreender o texto globalmente, inferindo o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de artigo de divulgação científica. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da Proelaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão, né? Mesmo sendo às 7h30 da manhã, mas para a gente já começar, vamos ter aí todo o dia para pensar sobre isso, o finalzinho da semana. Fiz, né? Eu gostaria de pedir a colaboração de vocês conosco no chat. Muitas das vezes, as mensagens que são colocadas ali são muito sem educação, falta de empatia, como se nós estivéssemos aqui brincando, sem nenhum respeito por vocês. E muito pelo contrário, tá? O respeito é muito grande, aqui não tem nenhuma competição, ninguém aqui acha que vocês são menores do que nós. É para trabalharmos juntos. Causa uma indisposição muito grande, muitas mensagens que são colocadas no chat. E é uma falta de respeito. Então, assim, a gente gostaria que o respeito que nós temos por vocês, vocês também tivessem por nós. Eu estou falando vocês porque nós temos aí aproximadamente 16 mil pessoas assistindo somente pelo aplicativo, fora os que estão na TV Cultura, pelo YouTube. Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado com o que vocês colocam aí. Compreendo, sim, que para muitos alunos, professores, pode estar sendo chata a aula, mas essa não é a nossa intenção. Muito pelo contrário, é de atingir o máximo possível, e nós sabemos que não vamos atingir a todos. Infelizmente, não vamos, tá? Mas o nosso objetivo é que a gente tente alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, eu peço a colaboração de vocês aí conosco. E, assim, com a maior humildade que eu estou falando isso com vocês, não é na questão de chamar a atenção, muito pelo contrário, tem pessoas aí, tem professores meus assistindo essa aula, que eu aprendi muito. A Andréia, como eu já falei aqui, tem uma experiência que eu não tenho. Então, assim, é com carinho mesmo que eu estou pedindo essa colaboração de vocês. Temos alunos que estão acompanhando o chat, né? Então, a gente acaba aí fazendo com que eles tenham o mesmo comportamento inadequado, aquele comportamento que a gente tem aqui, às vezes nós estamos dentro da sala de aula, e a gente chama eles para conversar, né? Aquele aluno que está lá no canto dormindo, aquele aluno que está fazendo descaso, que está no celular. Ah, professora, por que você veio hoje? Por que você não faltou? Então, assim, vamos, né, ter um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Por favor, é com carinho que eu estou pedindo, tá bom? Obrigada, espero que vocês entendam aí o recadinho, tá bom? E vamos lá para a nossa aula, então, ok? Pode colocar para eles, por favor. Então, vamos lá. Compartilhando conhecimento. Quando você está lendo um texto, encontra uma palavra que não conhece, como você prossegue com a leitura? Seja o mais específico possível. Então, quando vocês estão fazendo leituras diversas, por exemplo, como esse texto, que nós sabemos que ele é um pouquinho mais intenso, como é que vocês fazem para continuar a leitura e identificando essas palavras que vocês não conhecem? Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês responderem.
Vamos lá, Elaine. A Luísa, do Pro Joraci, ela diz, eu pesquiso a palavra para saber. A Helena, da Pro Aracari, e a gente, quando junta aqui, é difícil saber. Eu procuro as palavras na... Prof. Araçari. Ele colocou depois aqui. Acho que é ele, hein? Eu estou chutando aqui, gente. Deixa eu colocar. A Amanda, da Prodenise, colocou. Eu procuro no dicionário. A Yasmin, da Proclarice, colocou. Quando eu não conheço, eu pergunto ou pesquiso. Mas eu li uma aqui que achei que é bem comum, a gente está acostumada com isso. Ela colocava assim. Eu termino... a Rafaela. Dá para a Michelle, deve ser. Eu termino de ler e depois pergunto para a professora o que significa a palavra. A gente sabe disso, que é muito comum. Sim. A Ana Carolina falou, eu pergunto para os meus pais sempre. Legal. Uma não lembro o nome, colocou que ela tenta orientar para que eles vejam pelo contexto, né? Sim, sim. Deixa eu ver. Leio o resto do texto e tento inferir no contexto. A Beatriz, da Prodaiane. Muito bem. É mais ou menos o que o Arthur, da professora Laudineia, colocou. Continua a leitura, faça a pesquisa no dicionário. Muito bem, certinho. Vamos lá, então. Continuando. Então, temos aí, ampliando o nosso conhecimento, vamos falar um pouquinho sobre sinônimos, ok? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre essa palavrinha. Hoje nós vamos introduzi-la ao nosso vocabulário, né? Ou relembrá-la. E no decorrer do ano, das séries, vocês vão revê-la, tá bom? Então, temos aí sinônimo. Sinônimos são palavras com sentido aproximado ou idêntico a outra palavra. Os sinônimos são utilizados a fim de evitar repetições de um mesmo vocábulo em um texto, o que melhora a qualidade textual. Então, se o texto é longo, né, a gente pode utilizar aí sinônimos para se referir a uma mesma palavra, para não ficar repetindo e ficar aquele texto cansativo. Aí tem um exemplo para vocês. Garoto, depois se eu for escrever de novo, se referindo, né, ao mesmo personagem, ao mesmo ser, eu posso utilizar o menino. Se eu estiver falando sobre bonita, mais para frente eu posso utilizar linda, ou uma outra palavra, tá bom? Então, sinônimos são palavras com sentido aproximado ali ou idêntico, ok? Quer complementar alguma coisa, Andréia? Eu vou falar só não lembro o autor. Em forma de poesia, se não me engano, ele colocava o que é o sinônimo, né? Ele fala que o sinônimo é como se fosse... os sinônimos são como nuances de cor. Né? Então, elas não são palavras idênticas, não são significados idênticos, mas são significados, como você falou, aproximados. Então, é como se você tivesse o azul, mas dependendo do contexto, você quer um azul mais claro, um azul mais escuro, um azul médio, Muito um azul bem. esverdeado. Então, ele falava ele coloca que sinônimos são como nuances de cor. Eu achei bem interessante Legal. isso, porque é assim mesmo, né? Mesmo você falando às vezes garoto ou menino, você tem uma intenção para colocar garoto ou para colocar menino. Naquele texto, o que cabe melhor? Muito bem. Né? Acho legal essa definição. Eu não lembro o autor, não lembro, mas Legal. achei bem interessante. Show. Aí temos, então, um trechinho do texto que nós estamos lendo aí, desse artigo de divulgação científica. Vamos fazer a leitura e procurar aí algumas palavrinhas, tá bom? Então, vamos lá. Leia o trecho abaixo, retirado do artigo. Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Para responder as questões abaixo. O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação extrema, com chuva acima de 100 milímetros dia, já é maior nos últimos 20 anos. Então, temos aí a primeira perguntinha para vocês. Observe a primeira e a segunda linha do trecho. Nelas, há 2 pares de palavras com o mesmo significado. Identifique quais palavras são essas e sublinhas. Aí, no caso, vocês vão escrever para a gente no chat, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem, a gente corrige e depois vamos para a próxima, tá? Deem um print na tela da pergunta, que eu vou botar lá no texto. E durante o tempinho aí eu vou ficar na pergunta e no texto para vocês poderem responder, tá bom? Vamos lá, então, 1 minutinho.
Pro Maria Isabel, obrigada. Mário Quintana, ela falou que é o autor dessa questão das nuances de cor, tá? Obrigada, Pro. Agora aqui, vamos lá. A Alana, da Pro Rosilda, disse aumento e intensidade. O Henrique colocou extrema igual intensidade. Henrique da Pro Ângela. O Pedro Henrique da Pro Luzia também colocou impactante e intensidade. Pro Emílio colocou intensidade extrema. A Pro Sônia colocou intensidade de chuva, precipitação intensa. Deixa eu ver o que mais. Eles estão colocando chuvas, eventos, Pro Rosi. Pro Fátima, eventos climáticos extremos e precipitação extrema. A maioria está colocando intensidade, impactante, aumento e intensidade. Colocou a Giovana da Pro Emília também. Ok, certinho. Pode colocar para eles, por favor. Então, temos lá. Nelas há 2 pares de palavras com o mesmo significado. Então, temos o fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação, como nós vimos com o professor Joel, né, ele explicou para a gente que precipitação é o mesmo que chuva, né, chuvas intensas, tá? Então, o número de eventos de precipitação extrema, que está relacionado lá com a intensidade, né? Que nós temos o fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. Então, para ele retomar esse conteúdo, de novo, aí, continuar desenvolvendo, melhor dizendo, o parágrafo, né? Ele retoma lá o número de eventos de precipitação, ou seja, das chuvas, que ele disse anteriormente, extrema. Por que extrema? Porque ele diz que são chuvas, ou melhor, a intensidade das chuvas, né? Então, as chuvas estão sendo muito intensas, mais fortes, em maior quantidade, tá? Eventos de precipitação extrema com chuva acima de 100 milímetros dia, já é o maior nos últimos 20 anos. Então, os pares ficaram intensidade extrema, chuvas e precipitação. Impactante, como vocês colocaram aí, também tem essa ideia de intensidade, sim, não está errado, tá bom? Extremo, algo extremo é algo impactante, é algo intenso também, ok? Eu só coloquei esses parezinhos assim, porque eles estão retomando o que ele já disse anteriormente, tá? Ou melhor, eles continuam desenvolvendo aí o parágrafo, ok? Quer complementar, colocar alguma coisa aí, André? Tudo bem. Não? Então, vamos para a segunda perguntinha. Agora que vocês já acharam os pares sinônimos, né? Ou seja, aqueles que têm aí um significado aproximado, expliquem por que o autor escreveu dessa forma. Ele quis dizer a mesma coisa? Discutam a questão com seu colega e anotem a conclusão a que chegarem, ou a que chegaram, tá bom? Vamos lá, então eu vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Eu já dei a resposta para vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. O Lucas da Projane colocou sim, para o texto não ficar repetitivo. A Andressa da Progiovana também. Para o texto não ter palavras muito repetidas. Deixa eu ver. A Isadora da Procimone, para não ficar meio que repetitivo. Miguel
da Pro Vanderleia para não ficar muito repetitivo. Eles estão entendendo que é a questão da não repetição aí mesmo, né? Pode pôr aí na tela para eles, por favor. Agora que vocês já acharam os pares sinônimos, expliquem por que o autor escreveu dessa forma. Ele quis dizer a mesma coisa? Então, vamos lá. O autor utiliza sinônimos para evitar a repetição de palavras. Isso permite um melhor desenvolvimento do texto, deixando-o mais dinâmico, ou seja, não fica aquela repetição de palavras, aquela coisa exaustiva, né? E aí temos os pronomes, tá bom? Uma dica para vocês. Toda vez que nós estamos falando aí, pensando em gramática, na língua portuguesa, uma palavrinha em morfologia, quando a gente fala em pronomes, ou melhor, em nomes, a gente está falando dos substantivos, principalmente, tá? Principalmente. Então, nomes, substantivos, tá? Aí, escrevam aí no caderno de vocês, puxem uma setinha, esse pronomes, para nomes. Então, os pronomes, eles retomam um nome, ou seja, um substantivo, tá? Eles fazem essa retomada aí, que é igual nós estávamos vendo com sinônimos, tá? Então, nós vamos utilizar os pronomes para retomar ou para fazer referência a algo que nós já falamos no texto. Pode colocar aí na tela para eles, por favor. Os pronomes fazem parte de uma das 10 classes de palavras e sua função é a de acompanhar, fazer referência, qualificar ou substituir um nome, um substantivo, tá? O uso dos pronomes permite a retomada de uma palavra já usada, sem a necessidade de repeti-la. Então, temos aí um exemplo. Ó. Os estudantes do 6º ano participam muito das aulas. Todos os dias, eles quem? Os estudantes. Então, observem que estudantes é um substantivo, ok? E o eles é um pronome. Então, ele está retomando lá estudantes, tá bom? Então, essa é a função, uma das funções do pronome, tá bom? Então, ele está retomando. Porque olha como ficaria. Os estudantes do 6º ano participam muito das aulas. Todos os dias, os estudantes revisam o conteúdo visto nas aulas. Ou, todos os dias, os estudantes do 6º ano revisam o conteúdo visto nas aulas. Então, fica repetindo, tá? Então, nós temos aí essa classe de palavras para fazer essa jogadinha aí no texto, tá bom? Para melhorar o nosso texto, ok? Então, quer complementar, André? Alguma coisa? Não? Bem. Então, continuando aí, ó, pode colocar para eles, além das linhas do texto. Então, temos, é necessário que você melhore as suas notas, tá? Então, observem suas, né? Ele está aí colocando uma característica, então, de quem é essa nota? Quem possui essa nota? Tá? Então, é necessário que você melhore as suas notas. Depois temos, aquele aluno já tem todas as atividades prontas. Então, está se referindo, né? Aquele, este, tá? A gente vai ver bem rapidinho aí que é só uma pincelada, tá bom? Esse conteúdo aí ele vai ser retomado depois, tá bom? O que vocês precisam saber aí de modo geral, claro que bem sintetizado, bem resumidinho a princípio, é que os pronomes então têm essa função de retomar ou acompanhar aí uma palavrinha, no caso um substantivo, que já foi utilizado no texto, tá bom? Só para a gente introduzir esse conteúdo com vocês, tá? Porque ele é bem extenso. Então, temos aí, ó. Releia o trecho a seguir e responda às questões. Você pode ler, André, por favor? Vamos lá. A temperatura média da Terra está aumentando. Isso é um fato incontestável. E a atmosfera está reagindo a esse aquecimento por meio de extremos, diz o pesquisador Tércio Ambrise, professor titular do IAG e coautor do trabalho. A palavra marcada em rosa está se referindo a quê? Então, observem aí, como eu acabei de falar para vocês, uma, né, das funções do pronome, ou dos pronomes. Então, temos aí esse e isso. Temos aí 2 pronomes. Que palavrinha que ele está se referindo, né? Ele está retomando qual palavra que já foi dita anteriormente, ou expressãozinha, né? Mais de uma palavra aí, tá bom? Vamos lá, 1 minutinho e meio para vocês responderem.
Bora. A Sofia, do Pro Ronaldo, colocou a temperatura da Terra. Então, ela está falando da primeira, né? A Maria Eduarda, da Pro Gilcileia, também. A temperatura, aquecimento. Ok. A Ana, deve ser Ana Carolina, da Pro Patrícia, colocou ao fenômeno. Então, alguns colocaram a temperatura da Terra, né? Outros colocaram ao fenômeno. Deixa eu ver se tem alguma... o Misael, da Pro Maria Elisete, se refere à temperatura. Gustavo, da Pro Nara, a temperatura da Terra. Todos estão indo nessa linha, Elaine. Muito bem. Vamos lá, então. Pode colocar para eles, por favor. Vamos lá. A temperatura média da Terra está aumentando. Isso é um fato incontestável. Isso o quê? De que a temperatura média da Terra está aumentando. Ok? Então, isso se refere ao aumento da temperatura da Terra. Depois nós temos lá, incontestável, e a atmosfera está reagindo a esse aquecimento por meio de extremos. Diz o pesquisador Tércio Ambrise, professor titular da IAG e coautor do trabalho. A gente entrou numa polêmica aqui que não vai dar para discutir agora, né, Andréia? Mas, que o relógio aqui já começou, porque eu coloquei, esse se refere ao aquecimento especificando. Então, esse aquecimento por meio de extremos. Mas aí a Andréia teve uma outra visão. Então, a gente pode comentar depois, tá? Porque como aqui já deu o nosso tempo. E aí, vocês também, se observaram a resposta de uma outra forma, pode comentar com a gente ou no próximo chat, ou quem está lá no Instagram, comenta com a gente qual outra visão vocês tiveram sobre essa resposta, tá? Coloca para eles rapidinho, por favor, só para eles darem um print. Tá bom? Deem um print aí. Ok. Aí tínhamos a 3, depois vocês podem olhar aí também, deem um print, por favor. E podem tentar fazer essa atividade. Ok, a resposta para vocês. E muito obrigada a todos mais uma vez, produção, professores, alunos, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano, professores e alunos. Obrigada, produção. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.